Yes! Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite com essa luz maravilhosa. Como vocês estão? Já estava com saudade já, né? Vocês perceberam que fiquei um tempinho sem postar. Mas foi por alguns motivos bem conscientes, né? Tava precisando silenciar um pouco mais para poder canalizar essa energia para outras coisas. Mas minhas lives continuam quinzenalmente com o Marcel no Facebook. Minhas redes são aqui embaixo. Compartilha com a geral. Curtam, se inscrevam, comentem. Como sempre, gratidão pela mensagem de vocês, pela indicação de vocês, pelo retorno, pela alegria de vocês, porque tem pessoas que assistem meus vídeos, enfim, participam dos meus trabalhos e alguma coisa boa acontece e a alegria de vocês com certeza é minha alegria, tá? Então compartilhem comigo pra gente comemorar juntos e juntas, principalmente. Bom, hoje eu quero falar um pouco da raiva, né? Como vocês podem ver, eu tô um pouco rouca, meio tupida, sem ar. Tô meio que à base de inalações essa semana. E até semana passada, mais ou menos. Por várias questões energéticas, emocionais, espirituais, enfim. Sorry. E aí eu resolvi gravar um vídeo assim mesmo, porque eu acho que essa é a verdade, né? Essa é a nossa verdade. E tem gente que tá aí também sofrendo, fisicamente até, principalmente. E às vezes pode dar um help isso. Que a raiva, né, cara? A raiva é uma energia muito, muito, muito poderosa que a gente tem na nossa vida. Como eu já falei nos outros vídeos e sempre falo, as emoções elas são neutras. Elas vão ser direcionadas de acordo com aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente quer fazer com elas, de acordo com a nossa consciência e nosso autoconhecimento, né? Então, a questão muito da raiva, a gente vive num país, até numa sociedade mundial, né? De que a gente precisa ser seres calmos, perfeitos, plenos, né? Uma coisa equilibrada, mas a gente sabe que isso não é real, né? E a grande escala mundial não é real e não é assim que acontece, porque nós somos seres em desenvolvimento, né? Em evolução e assim vai. Então é impossível a gente não ficar inconformado com alguma coisa, porque a inconformidade vem da raiva, né? Você vê os animais sendo agredidos e não aguentar isso e falar, meu Deus, que horror, é a energia da raiva, né? E aí você vê que a energia da raiva, né, até nosso país mesmo, a nossa sociedade como um todo foi muito baseada em crenças religiosas também, né? Se a gente estudar, a gente sabe que a religião ela sempre fez parte do governo, de certa forma, apesar, né, de tudo, que eu não vou nem entrar nesse patamar da conversa. Mas é isso, então precisamos ser calmos, precisamos ser lindos e evoluídos, precisamos sempre estar perdoando os coleguinhas e sempre não sentindo essas coisas ruins, né? E tá, eu concordo, em partes, que a gente deve buscar chegar nesse ponto. Mas até lá, o que a gente faz? Com tanta coisa errada no mundo, com tanta coisa errada na nossa vida. Como que a gente faz? Porque a outra polaridade da raiva são as agressões. Cara, o planeta tem guerra desde, sei lá, desde sempre. Sempre tem guerra rolando no planeta. E a guerra que rola no planeta, muitas vezes, são guerras que acontecem dentro da gente. Então, muitas vezes a gente quer viver uma vida, mas por bilhões de motivos a gente vive outra. E aí a gente fica naquela coisa interna angustiante. Às vezes a gente tem que ouvir certas agressões e a gente sabe que a gente não pode responder ou reagir porque a gente pode perder nosso emprego, porque são pessoas que estão hierarquicamente acima de nós, ou porque a gente não quer brigar na rua porque tem medo de levar um tiro e assim vai. E o que a gente faz com isso que a gente tá dentro da gente? Então a gente precisa buscar esse equilíbrio. Então beleza, quando a Lara, minha filha, tá andando no metrô e as pessoas empurram e esbarram nela, por mais que a gente faça todo, né, vem na frente aqui, por mais que a gente tente protegê-la, sempre tem alguém que esbarra, empurra, bate a bolsa, ela fica inconformada. Ela fala, a frase dela ultimamente não faz sentido.
Que ela fala, não faz o menor sentido eu que sou pequena olhar pro chão e olhar pros lados para andar, e as pessoas grandes que estão mais longe do chão não conseguem fazer isso. Não faz o menor sentido as pessoas não olharem pros lados, não faz o menor sentido as pessoas me empurrarem. E ela às vezes dá vontade de empurrar de volta, mamãe. E aí o que eu vou falar pra ela? Não, mas você tá errada, perdoe as pessoas. E eu vou falar pra ela, ah não, empurra mesmo, não sei o quê. Eu tenho que entender que sim, você tem razão, Lara. É um saco, né? As pessoas não olharem, as pessoas não te respeitarem. Mas também, ser agressiva talvez não é o caminho. Mas tem que validar essa raiva dela. Tem que falar, não, tá certo, então a gente transforma, a gente trabalha essa raiva de outra forma, né? Um dos meus trabalhos são a vivência das emoções, que eu faço em alguns lugares, pra transmutar essa raiva. Então, muitas vezes, através de várias coisas, né? Através da dança, da música, da arte, numa conversa, num exercício, numa meditação, enfim. Então, a raiva, ela permeia o nosso planeta porque a gente não acolhe ela e não transforma, né? Então, essa agressividade toda que a gente vê por aí é porque as pessoas chegaram no limite. Então, quanto mais você sufoca um sentimento, mais ele vai criando força e uma hora ele explode. Porque as emoções e os sentimentos precisam ser expressados. E aí o nosso trabalho é buscar uma forma saudável, que não agrida o outro e muito menos a gente. Porque muitas vezes você tá com tanta raiva de alguém que fez algo pra você, você externaliza aquela raiva de forma de agressão, a agressão volta pra você e todo mundo sai prejudicado, né? Então a gente precisa olhar pra isso e entender que a gente precisa transmutar. A raiva, ela é algo muito poderoso pro nosso corpo, né? A raiva, ela traz essa força, né? O Gandhi sentia raiva o tempo todo. E ele era um dos caras que mais defendeu a não violência. Porque ele ia e transformava a raiva em força e coragem pra falar não. Pra ter toda aquela resistência dele de uma forma não violenta. Mas ele sentia muita raiva o tempo todo. Se você pegar a história dele, os livros, etc. E outras pessoas também. Né? Então, muitas vezes eu falo, eu sou bocuda mesmo, eu fico inconformada com qualquer coisa, qualquer agressão, com as minorias principalmente. E aí, o que eu faço com essa raiva? Eu vou chegar lá batendo nas pessoas? Ou eu vou simplesmente transformar isso em força pra fazer vídeo, pra fazer meu trabalho, pra falar que não, pra defender mulheres e me melhorar pra cada vez ter mais condições de ajudar as outras pessoas que querem ser ajudadas e precisam? Então, acho que é importante a gente pensar nisso, né? Tanto que eu tô gravando o vídeo aqui, ó, descabelado, esse sol lindo, maravilhoso, batendo esse vento que traz um ar pra isso, né? Com essa tosse aqui, mas pra expressar isso, pra expressar essa minha também inconformidade com a não, digamos, permissão de que a gente expresse os nossos sentimentos, de que a gente tenha que ser pessoas, na verdade, não é pessoas equilibradas, né? A sociedade trata a gente pra gente ser pessoas anestesiadas, né? Com tanto remédio, com tantas coisas, com tantas e tantas funções que a gente precisa fazer, né? Então a gente tem que trabalhar, mas a gente tem que dormir muito, mas aí a gente tem que beber muita água e tem que comer a cada 3 horas e assim. E aí, como faz? E sempre pensando no corpo e sempre pensando em algo externo. No corpo externo, tá? Não no autocuidado mesmo com o nosso corpo. Será que o nosso corpo precisa de 4 litros de água por dia? Será que o nosso corpo não precisa de mais ou de menos? Será que a gente precisa comer a cada 3 horas mesmo? Ou será que o nosso corpo tem uma inteligência que muitas vezes ele quer comer a cada meia hora? Ou às vezes ele quer comer, sei lá, a cada 4, 5 horas, talvez? Será que o nosso corpo não tem essa inteligência de ter a sua própria necessidade? Enfim. Então o convite é esse, da gente pensar em como lidar com essa raiva toda, né? Em como transmutá-la, expressá-la de forma saudável. Então, se acontecer alguma coisa, você tá muito inconformada, é o melhor momento para você arrumar toda a sua casa, sabe? Fazer aquela limpeza profunda, faça com raiva. Mas não faça com raiva, tipo, descontando e batendo as coisas, quebrando. Mas transmuta a raiva pra pôr ela pra fora e você vai limpando e processando e limpando aquela sujeira como se fosse a raiva que tá dentro de você. Que daí você vai conseguir ter equilíbrio de conversar com aquela pessoa ou lidar com aquela situação que te fez mal sem estar tão agressiva e aí sem perder a razão. Isso até é um pouco de inteligência, sabe? Porque muitas vezes as pessoas provocam a gente para que a gente reaja de uma forma totalmente agressiva. E no fundo se a gente devolver de uma forma literalmente
equilibrada e ancorada, a gente vai ter mais capacidade das respostas mais diretas e sem ser agressivas, e aí as pessoas não vão saber como reagir. Então isso é até legal também, tal. Inteligência um pouco aqui, a inteligência. E é isso, gente. Curtam, comentem, compartilhem. Se precisarem de alguma coisa, se tiverem alguma dúvida, falem comigo, principalmente sobre essa questão das emoções, a raiva, né, e a tristeza, elas não são tão bem vistas ou aceitas, mas elas estão aqui no planeta para serem transmutadas, tá bom? Então é isso, fiquem bem, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam, enfim, vocês já sabem tudo, tá bom? Beijo, beijo, beijo.